Fala turma, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje eu vou mostrar para vocês mais um trecho de uma imersão que a gente fez, imersão de segurança essa feita dentro da comunidade do Torne-se um Programador. Na aula de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre MVC, né, uma introdução ali sobre MVC, vou mostrar para vocês lá no quadro como é que eu desenhei o fluxo e o trâmite e vou mostrar para vocês também como é que funciona o DNS local, tá? Então, bem legal como é que você pode configurar o DNS local. E aí vocês vão aprender, vai ficar bem show. Foi bem legal essa aula, inclusive essa mentoria, né, essa imersão foi muito bacana, porque eu ensinei várias profissões para os alunos. Então vocês vão ver mais uma parte ali desse treinamento que tá show de bola. Caso você também queira comprar a gravação desse treinamento e de todos os outros treinamentos, imersões, desafios que eu já fiz dentro da comunidade do Torne-se um Programador, basta você vir no www.torneseumpprogramador.com.br e clicar aqui em comunidade. Quando você clicar em comunidade, você vai ter aqui todos os planos, né? Então, se você clicar em assinar agora, você pode ver todos os planos que a gente tem aqui para melhor atender você, tá bom? Agora vamos lá, bora para a aula. Beleza. Então, voltando aqui esse arquivo do www, o que ele faz? Ele faz um require do seu app. Esse app é esse app que está aqui, ó. Esse app, ele faz vários requires aqui, tá vendo? Vários, tá? Antigamente, era muito utilizado o var para que a gente pudesse criar variáveis, tá? Hoje em dia, é bem presente o conceito da constante, para que a gente possa não mudar esse conteúdo o tempo inteiro. Como todos esses daqui podem ser constantes, então o que eu vou fazer aqui, ó? Basicamente, eu vou alterar esses vars aqui, ó, para constante, deixando esse código um pouquinho melhor, né, com a performance um pouquinho melhor pelo fato de é uma variável que eu criei e não vai ficar sendo alterada o tempo inteiro, tá bom? Isso, ó, o Vini colocou também aqui, ó, o esquema do NodeMoon aqui, como que vocês fazem o import e export, tá bom? Obrigado, Vini. Então é só vocês acessarem o link aí que o Vini mandou para vocês aí no chat, tá? Para quem está vendo gravado, gente, é só vocês acessarem o meu repositório do GitHub, tá? Ó, acessa meu repositório no GitHub, de docs, tá? E digita aqui, ó, ES6, tá bom? Aí vocês vão achar essa aplicação aqui, tá bom? Beleza. Voltando aqui para mim, então, talvez, gente, num futuro, né, o Node, por padrão, possa entender o ECMAScript 6, né, e usar. O Dino, ele já está começando a entender um pouco mais até do TypeScript, né, mas ainda é muito recente. Então, talvez um pouco mais para frente a gente tenha essas facilidades. Beleza. Então, agora, eu fiz a minha correção aqui do meu arquivo ADAPP, né, melhoria, e vou fazer aqui também, ó, no meu arquivo de www, que levanta a minha aplicação também, eu vou colocar elas também como constante aqui, tá? Por quê? Uma constante, gente, ela é imutável, ou seja, ela cria uma vez e não fica se alterando o valor o tempo inteiro. Então é legal você usar constantes em alguns cenários para que você consiga ter uma melhor performance no seu sistema, porque o Node, ele já vai entender, opa, essa variável não vai ser mudada, eu não vou deixar mais, então eu não preciso me preocupar em dar manutenção nessa variável, tá? Então é legal vocês usarem constantes em alguns cenários. Então, o que esse app faz? Ele vai fazer require de algumas ações. Ó. Então, ele faz require do Express, faz require do Path, do Cookie Parser, do Logger, né? E aí ele faz aqui um require da rota inicial que ele fez para mim, que é uma index e uma chamada users. Vamos dar uma olhada nessas rotas. Abrindo ela, a gente tem essa index. E a gente pode ver que ele tem um método get aqui, ó, o verbo get do HTTP, que bate nessa rota barra. Essa rota barra chama uma renderização de um arquivo chamado index. Essa renderização de um arquivo chamado index, por sua vez, vai lá nessa view e faz, então, o parser desse arquivo HTML, tá? Isso aqui é o início de um MVC, tá bom? Agora a gente vai precisar entender o MVC. Então, o que acontece? A primeira coisa que vocês vão ter que acessar é o seu navegador, tá bom? Então, ó, é uma representação de um navegador aqui, o seu browser. Show? Aqui vocês vão ter, então, ó, www, que é o seu navegador. Você, como usuário, a primeira coisa que você faz é você acessar aqui, ó, o seu navegador.
buscando algum site, algum sistema, alguma coisa que você queira buscar, tá? Quando você está no seu localhost, você digita um negócio chamado DNS, tá? Um nome. Ao invés de você digitar um número de IP, você digita um nome específico. Esse nome específico é o famoso DNS, tá bom? Esse DNS você compra ou você utiliza o da sua máquina, tá bom? Quando você está na sua máquina, o seu DNS é o localhost, tá bom? Então, quando você digita localhost 2.3000, você está acessando o seu DNS interno, tá bom? Seu DNS interno, ele manda para o número de IP da sua própria máquina, que por sua vez abre o seu servidor interno. Então, quando você acessa o seu portal mágico, que é o seu navegador, e digita o DNS, ele vai abrir alguma coisa que esteja rodando em alguma porta que você rodou em cima de um servidor web no seu computador. Se você estiver digitando um site www.torneseumprogramador.com.br, esse DNS ele vai lá na onde está todos registrados, todos os DNS, vai descobrir o nome que você colocou e vai fazer um proxy pass, um redirect ali, ó, para o seu host, ou seja, onde você armazenou o seu servidor de internet, tá bom? É assim que funciona o processo. Então você, quando você faz uma requisição, essa requisição passa primeiro pelo DNS. O DNS vai fazer o direcionamento para o seu servidor de host, tá? Então aqui, ó, o seu servidor onde vai estar a sua aplicação. Nesse caso aqui nosso, é o nosso VPS, o nosso servidor, né, virtual privado, ou seja, ele vai rodar para nossa VPS aqui, tá bom? Então, ele chega para cá, ó. Seu navegador passa pelo DNS que chega aqui. Quando chega aqui, ele vai ver se essa VPS está ligada, ou seja, esse servidor privado está ligado. Quando ele vê, a primeira coisa que ele faz é, bom, já que está ligado, qual que é a porta que mandou? Nesse caso, a gente está mandando a porta 3000, tá bom? Se a gente não tivesse mandado porta, se fosse ali como se estivesse acessando um site, a porta padrão é a 80, tá bom? Prestem atenção nisso, porque vocês vão usar isso mais tarde, tá bom? Então, essa porta 80, você não precisa digitar, você digita só localhost e ele já entra direto, tá? Porque é a porta 80 liberada na máquina. No nosso servidor padrão do Node, a gente liberou a porta 3000. Então, quando a gente digita aqui, ó, localhost 2.3000, a gente falou que a gente está acessando o nosso servidor privado pela porta 3000. Essa porta está liberada e chega até o seu servidor web. Chegando no seu servidor web, qual que é o próximo passo que ele faz? Ele cai aqui, ó, através de um sistema, de uma função que você tem aqui dentro do seu servidor, que tem aqui um MVC. Ou seja, é um padrão de codificação, é uma arquitetura. Então, ele vai buscar aqui dentro do seu Model View Controller informações, tá bom? Mas por que você tem esse Model View Controller? E por que esse Model View Controller foi criado? Ele foi criado para trabalhar baseado num protocolo chamado HTTP, tá bom? Gente, se vocês querem dominar qualquer aplicação web, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entender o HTTP. Tem uma aula que eu gravei sobre HTTP que eu vou passar para vocês, que vocês vão estudá-la, tá bom? Então, depois vocês vão dar uma olhada nessa aula aí. E aí vocês vão entender melhor, mais a fundo essa questão do HTTP, tá bom? Mas o HTTP, o que que ele é? Ele é um protocolo de perguntas e respostas. Ok? Segundo o Node, as perguntas, ela vem com um negócio chamado request. E vocês vão ver a palavrinha chamada REC. Res, né? REC, isso mesmo. REC, de request. E você tem a resposta através de uma outra palavrinha chamada res. Tá bom? Ou seja, request e response. Ou seja, quando você está aqui nas perguntas, você está em request. Quando você está nas respostas, você está em response, tá bom?
Quando você faz um localhost, através do verbo get, é disparado uma informação do seu navegador para o seu DNS, que vai passar no seu servidor VPS, chegando o verbo get no seu HTTP. Seu HTTP, por sua vez, ele pega a pergunta, vê o que você está buscando e responde para você no response, na resposta. Ou seja, pergunta e resposta o tempo inteiro. O seu navegador pergunta, o seu servidor responde. O seu navegador pergunta, o seu servidor responde. Quem é o responsável na estrutura MVC para tratar das perguntas e respostas? Este cara aqui, ó, o controller, tá? Então, o seu controlador, ele controla todas as perguntas e as respostas. Ele é o porteiro, tá bom? Então, sabe o porteiro lá, que vai entrar lá no seu prédio, etc.? Esse é o controlador. Ele é o porteiro. Ele deixa ou não deixa ninguém ou alguém entrar na sua aplicação, tá bom? Então, ele recebe as requisições HTTP. Quando o controlador recebeu essas perguntas, ele vai analisar: opa, eu tenho que ir no banco de dados, eu tenho que fazer algum processamento, eu tenho que fazer algo nesse sentido. Quando ele tem que fazer algo nesse sentido, quem que ele vai chamar? O parceiro dele, que é o modelo. Então, o controlador, quando precisa fazer algum processamento, ele chama aqui o modelo. Fala: ô modelo, cara, você tem alguma coisa armazenada no banco de dados aí? Você pode me trazer essa informação? Aí o modelo retorna isso para o controller. E aí o controller, ele quer devolver isso para o navegador. E aí, para devolver isso para o navegador, o controller tem um parceiro dele chamado view. Ok? Esse view, normalmente, ele renderiza templates para vocês. Seja um template HTML, seja um template JSON, seja um template XML, tá bom? Então, você tem vários templates, um TXT, o XLS, doc, vários, ok? Então, o controlador, ele é responsável por pegar os dados que vêm da sua modelo e pegar qual que é o template que tem na sua view, processar esse template que veio da view, devolver isso para o servidor VPS que volta para o seu DNS chegando ao seu navegador, tá? Neste caso, o tipo de template que a gente está utilizando é um template chamado HTML, ou seja, um template EJS que transforma num HTML, tá bom? Então é isso que acontece aqui. E a gente tem uma renderização via server-side do HTML. Se eu estivesse fazendo aqui uma API web, ao invés de eu fazer uma renderização do HTML, eu faria uma renderização de um JSON, tá bom? E aí eu retornaria esse JSON como API para minha aplicação React, minha aplicação Angular, minha aplicação Vue, jQuery, JavaScript nativo, seja qual for, que vai ler, tá bom? App, Flutter, seja qual for, tá? Então, depende do tipo de template que eu quero retornar. Assim eu faço a minha aplicação funcionar. Então, essa é a teoria por debaixo do que vocês estão vendo agora. Então, agora vamos ver a prática sobre tudo que eu falei aqui. Belezura. Então, olha só, prestem atenção o que está acontecendo aqui. Quando eu venho no meu navegador, clico com direito, vou aqui em inspecionar, clico aqui em network e vou aqui, ó, limpar tudo. E vou dar um F5 aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele veio aqui, lá no meu computador, acessou esta requisição aqui, ó, localhost. Esse localhost está onde? Está registrado na minha máquina. Todo computador, gente, todo computador tem um negócio chamado hosts. No Linux e no Mac, ele está dentro de /etc /hosts, tá bom? Então, o meu etc /hosts, ele tem aqui, ó, este IP, ó, 172.0.0.1, localhost, tá vendo? Então, se eu pegar esse número de IP e colocar esse número de IP aqui, ó, a porta 3000, ele vai funcionar? Vai, normal, ok? Mas é mais fácil digitar o número de IP ou o DNS? É mais fácil digitar o DNS, ninguém vai ficar decorando esse número de IP. Por isso a gente usa o DNS que está aqui. Eu posso colocar outros DNS? Claro que posso. Aqui, ó, coloquei outro, ó. Se eu colocar aqui alunos.com.br, olha lá, ele vai responder pelo mesmo número de IP. Tá vendo?
No Windows, como é que eu altero esse arquivo de drivers? Ó, drivers, Windows, path. Na realidade é hosts. Hosts, Windows path. Aqui vocês têm um caminho de onde você altera no Windows, ó. C2 Windows System 32 etc. Aqui dentro vocês vão ter o arquivo de hosts, caso vocês queiram alterar no Windows também, tá bom? Beleza, então assim vocês conseguem ter um DNS da sua máquina para responder o seu próprio localhost, tá? Vocês vão ver que para registrar o domínio da aplicação de vocês é do mesmo jeito e a gente vai fazer ainda hoje, tá? Ok. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.tornesseumprogramador.com.br.